Amém, glória a Deus. Agora nós vamos para o terceiro módulo, é 4h38 da tarde. Nós vamos para o terceiro módulo, amém, que fala sobre disciplina missiologia. A gente vai gravar esse estudo, colocar no nosso arquivo, amém. Aí depois a gente assistir, eu assisto e aprendo. Faculdade Seminário Teológico Nacional, curso online de Teologia e Ensino à Distância. Conceito geral de missiologia. Jesus, o missionário enviado dos céus. Após a queda do homem, Deus toma a iniciativa de ajudar o homem, tendo infringido a ordem divina que proibiu o homem de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar da gravidade desse ato de desobediência, Deus se inclinou por ajudá-lo, prometendo um redentor vindouro. Gênesis 3,15. A humanização de Jesus se constituiu num grande milagre na Bíblia. Jesus, o verdadeiro eterno. Aliás, Jesus, o verdadeiro eterno de Deus. 1 João 5,20. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante ao homem. Filipenses 2,7. Era o verbo eterno assumindo carne humana. João 1,14. 1 Timóteo 3,16. Este milagre foi possível devido à ação soberana do Espírito Santo no ventre de Maria. Lucas 3,15. Que é muito chato que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:5. A vitória de Cristo sobre o diabo na cruz do Calvário, erroneamente ensinada como derrota de Deus. Foi o momento que Deus despojou Satanás. Colossenses 2:15. Manietando assim o valente. Mateus 12:29. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2:14-15. A obra do Calvário e de alcance universal. Não bastante, o mundo está no maligno. 1 João 5:19. Apesar do inconteste manifestação do diabo no mundo, a Bíblia registra de forma inequívoca o interesse do Espírito Santo em aplicar a obra de Jesus realizada no Gólgota como remédio divino para os males espirituais do homem em todas as nações. Na cruz do Calvário, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5:19. Apesar da salvação ganha por Jesus ser de alcance universal, a maior parte do mundo ainda não conhece os benefícios do qual tem direito de gozar. Lembramos de que a mesma Bíblia, que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, também diz: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A ordem missionária de Jesus. A quem foi dada a ordem missionária? A grande comissão de Jesus não foi dada aos líderes religiosos de Israel, tampouco aos membros do Sinedério de Jerusalém, etc. A ordem missionária foi dada aos discípulos
aos discípulos no momento de ascensão de Jesus. Os discípulos com ele reunidos representavam a igreja na vocação e missão do mundo. A ordem missionária foi dada à igreja odierna. A igreja de hoje está ligada à igreja primitiva, não apenas por suas raízes históricas. Esta se identifica com aquela na responsabilidade de evangelizar os povos de todas as nações. Por isso, os seus membros devem ser treinados para serem testemunha de Jesus até os confins da terra. Ato 1:8. O conteúdo da ordem missionária: obediência inquestionável. A primeira palavra da ordem missionária de Jesus é ide. Esta palavra é um verbo no modo imperativo, exigindo uma ação decisiva. Apesar disso, muitas vezes o trabalho de evangelização e a internet ela faz isso, porque a internet hoje é a globalização. Hoje o mundo todo está globalizado e a internet faz com que nós tenhamos, sem sair de casa, a gente vá para o mundo todo. Sem eu sair de casa, através da internet, que é globalizada, é o símbolo, eu posso estar pregando o evangelho, posso pregar no Japão, posso pregar em qualquer lugar do mundo, sem sair de casa, amém? Isso é uma bênção de Deus. Apesar disso, muitas vezes o trabalho de evangelização não vai além de projeto de planejamento. Ainda se repete em nossos dias aquilo que Débora, no seu cântico sobre os reis de Canaã, falou sobre as tribos de Rubi. Ela disse: nas correntes de Rubi foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste tu entre os currais. Nas divisões de Rubi tiveram grandes esquadriações do coração. Juízes 15:16. Rubi não fez como a tribo de Zebulon, que expôs a sua vida à morte. Juízes 15:18. Ele ficou no meio dos currais com grande plano e projeto. Jesus não convidou os discípulos para somente fazerem planos e projetos. Ele os mandou ir ao campo que é o mundo. Amém. Ensinando as nações. A palavra ensinando vem da palavra grega, que é matetu, que significa fazer discípulo. Nesse sentido, ele só aparece aqui em Atos 14:21. Jesus disse, conforme Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. E pelo poder do evangelho que os homens são transformados em discípulos de Jesus. Romanos 1:16. A palavra da cruz tem poder. 1 Coríntios 1:23-24, 2. Fazendo comentários sobre fazer discípulos. Fazer discípulos. Amém? A gente não está fazendo estátuas. Pessoas sem vida, pessoas sem, sabe, sem esperança. Nós estamos fazendo, a Igreja de Cristo, os missionários, estamos pregando o evangelho às pessoas. Deus não é um Deus de gente morta, gente que não tem vida, gente que não... Existem dois tipos de gente. Gente morta e gente viva. Quando Jesus estava na terra pregando o evangelho, ele chamou alguns discípulos, algumas pessoas para um trabalho específico, somente ajudar ele na missão de pregar o evangelho ao mundo, porque o mundo é muito grande, ele sozinho não ia dar conta. Então ele escolheu certas pessoas para ajudar ele nessa grande missão. E aí ele chamou um homem, um rapaz, disse, não, Senhor, eu vou ali enterrar o meu pai, enterrar minha mãe, depois eu vou te seguir. Deixa primeiro. Jesus disse, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu vem e segue-me. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, os chamados de Jesus para pregar a palavra, nós não devemos nos se preocupar com o enterro, com isso, com aquilo, ou com o pai, ou com mãe, ou com os filhos, não. Nós não devemos nos preocupar com isso, nós devemos nos preocupar com o reino de Deus, a palavra de Deus. Porque as pessoas que aceitam Jesus Cristo são pessoas eternas, são pessoas que vão morar no céu, são pessoas que vão ser igual aos anjos. São pessoas que se uma alma nessa terra ouvir o evangelho de Jesus através de mim ou através de alguém que Jesus capacitou e levantou
uma alma vale mais do que o mundo todo. Se ela entender o que Jesus veio, a missão de Jesus no mundo, e ela ser salva, ela ser remida, e ela sabe fazer um grande trabalho para Deus, os céus ganhou muita coisa. A Bíblia diz que quando um pecador ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, os anjos fazem festa lá no céu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente estamos falando de um Jesus vivo que dá vida e que prometeu vida eterna aos que creem nele. Tá entendendo? Os que louvam a Deus, os que adoram a Deus, são seres eternos que vão morar no céu, não vão ser estátua, não vão ser zumbi quando morrer, não vão estar no inferno, não. Vão ser seres eternos que vão herdar a vida eterna. E para que eles façam isso, encontrem essa vida eterna, Deus precisou de chamar milhares de gente como eu, como qualquer outra pessoa, para pregar o Evangelho. A responsabilidade de pregar o Evangelho hoje é a mim, é a igreja, é qualquer pessoa que aceita Jesus. Amém? Agora, quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo, não vai ser eu. Eu só tenho a responsabilidade de falar do Evangelho. Amém? Fazer daquele povo, daquele exército, como eu já falei, seres que tenham vida eterna. Não seres que tenham morte eterna. Nós não estamos falando da morte. Nós não estamos falando do diabo aqui, do império da morte. Nós estamos falando de Jesus e do império da vida eterna. Para os que creem em Deus. Vamos imaginar, vamos fazer uma imaginação. Milhares de gente que aceitaram Jesus, que estão dando glória a Deus, aleluia, que são seres viventes, que estão vestidos de branco, com coroa na cabeça, batendo palma para Jesus lá no céu. E por que eles estão ali? Por causa dos pregadores, dos apóstolos, dos homens, das mulheres que pregaram o Evangelho no mundo todo. E o próprio Jesus disse que o fim só virá quando o Evangelho for pregado ao mundo todo. E ele só pode ser pregado ao mundo todo quando eu tomar esse papel de que eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus para pregar essa palavra. Amém? Pregar a palavra de Deus. E fazer gente viva. Transformar discípulos de Jesus é transformar pessoas vivas, que tenham esperança viva. Não uma esperança morta. Amém? Não uma esperança que já morreu, etc. A palavra ensinando vem da palavra, eu já li, significa fazer discípulo. Nesse sentido, ele só aparece aqui em Atos 14, 21. Jesus disse, conforme Marcos 16, 15. Olha, quando o apóstolo, fazendo outro comentário, quando o apóstolo Paulo se converteu a Jesus, ele fez mais obra do que o apóstolo Pedro, do que aqueles 12 apóstolos que estavam com Jesus na terra. Só para a gente ter uma ideia. Amém? Como uma pessoa, quando ela aceita Jesus Cristo, e ela tem um encontro verdadeiro com Deus, ela entende a missão de Jesus, ela faz uma grande revolução. Ela é usada por Deus. Amém? Quando ela entende, quando ela compreende o significado do verdadeiro missão de Cristo. Amém? E é com esses que Jesus conta. Nesse sentido, ele só aparece aqui em Atos 14, 21. Jesus disse, conforme Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. E pelo poder do Evangelho que os homens são transformados em discípulos de Jesus. Romanos 1, 16. A palavra da cruz tem poder. 1 Coríntios 1, 23, 24, 2, 1, 14, 4. Batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, do Filho e do Espírito Santo. Como se vê, o batismo em água fazia parte da ordem missionária de Jesus. O salvo deve, pelo batismo, unir-se à igreja. Os apóstolos praticavam esta ordem. Deste modo, foram batizados que, de bom grado, receberam a sua palavra. E aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 41, 41.
47. Ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A palavra ensinando aqui usada vem da palavra grega didasco, que significa dar instrução, ensinar os crentes. É uma ordem de Jesus. Isso nos mostra a grande importância do ensino, Efésios 4:11. Mas todos os que evangelizavam devem dar também a sua cooperação nesse sentido, como fez o casal Áquila e Priscila, Atos 18:26. Estes sinais seguirão os que creem. O evangelista Marcos, na ordem missionária, Marcos 16:15-18, se refere aos maravilhosos sinais que acompanhariam o batismo com o Espírito Santo e acerca do qual Jesus havia orientado os seus discípulos a buscarem. Lucas 24:49, Atos 1:4-5-6. Podemos então observar que estes sinais realmente acompanham a evangelização levada ao efeito pelos apóstolos. Vede Atos 3:7. 16, 5, 12, 16, 9, 32, 35, 36, 47. Então, os sinais seguirão os que creem. Os apóstolos creram em Jesus Cristo. E quando eles evangelizavam a palavra de Deus, eles se deparavam com paralítico, com endemoniado, com pessoas doentes, enfermas, e essas pessoas eram curadas porque criam. Então veja que eles oravam, a cura vinha, o Espírito Santo curava os enfermos, grandes maravilhas aconteciam ali naquela cidade. O Evangelho, então, veja, a vida de Jesus, porque Jesus é o que? Vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E até hoje acontece isso aí. Até hoje, tá? E vai acontecer até o dia em que Jesus quiser que aconteça. Esses sinais não se restringem àqueles tempos, pois estão em vigor hoje também. É o que acabei de falar. É só uma questão de crer. Eu creio que Jesus pode me curar. Ele tem poder para isso. Atos 2:39. Disse Jesus disse, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20:21. Portanto, é desta maneira que Jesus deseja enviar cada um de nós para a sua seara. Isto é, Ele quer que os sinais sigam o nosso trabalho na evangelização. Marcos 16:20. Já falei 18 minutos, já tem 18 minutos de estudo aqui. Disse Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Conforme Lucas, ele também disse que eles pregassem a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24:47, Atos 1:8. Para Deus, o mais importante é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Estejam eles perto ou longe. Se cada crente hoje obedecesse à ordem missionária de Jesus, e se cada crente estivesse disposto a ouvir Deus, a falar e a obedecer-lhe, Mateus 13:1-4, enviando aqueles que chamou para anunciar a sua palavra, então o mundo inteiro receberia a palavra salvadora. A nossa própria comunidade. De acordo com Atos 1:8, a obediência à ordem missionária de testemunhar de Jesus deveria começar em Jerusalém. Neste caso, onde estava a igreja local. Isso não quer dizer que os membros da igreja local só devem começar a pregar o evangelho noutras paragens, quando já tiveram saturado a sua cidade da mensagem do evangelho. Pelo contrário, diz que a igreja deve ter uma visão global da necessidade de toda a humanidade, pois, segundo a palavra de Jesus, o campo é o mundo. Mateus 13:38. Deste modo, o mundo, nosso campo de atividade evangelista, começa aonde nós habitamos. Eu já evangelizei um bocado aqui. Amém? Ainda vou evangelizar mais em nome de Jesus. Eu pretendo fazer 2 igrejas. Uma aqui na minha casa e outra lá onde meu marido comprou o terreno. E deixar para o homem ou a mulher, uma família de Deus, ensinar a palavra de Deus. Amém.